Eu permito-me discordar e lembrar-lhe que a isso se chama uma avaliação dos impactos, custo-benefício, de uma opção de privatização. O que os senhores mandaram fazer foi uma identificação das possíveis alternativas para o futuro do BPN. Estavam, naturalmente, a mandar fazer isto, mas já tinham decidido antes. Ó, Soutor, deixe-me terminar. E mesmo sendo bondosa essa sua interpretação, ou pretendendo ser bondosa, eu devo dizer-lhe que as conclusões dos estudos não apontam no sentido da privatização, como a solução mais viável economicamente. O primeiro, o de janeiro de 2009, manipulou as conclusões. Sabe porquê, Soutor? Porque ao comparar os valores criados pela identificação, integração, pela opção reestruturação ou pela opção venda, não inclui na opção venda os custos da recapitalização, dizendo, como se deve recordar, que os custos da recapitalização iriam ficar a cargo do comprador. Segundo, porque o estudo de junho de 2009, que é o aprofundamento anterior, não analisa a venda. Apenas diz que deve ser vendido acima de 244 milhões de euros. Isto é, acima do valor positivo que uma das soluções estudadas, públicas, determina. E a pergunta que eu lhe coloco é a seguinte: se propõe a opção venda acima de 244 milhões de valor, então havia duas soluções. Uma, aquela que era a integração otimizada na Caixa, cujo valor positivo era 244 milhões. Outra, aquela que resultava de uma hipotética venda por um preço superior a 244 milhões de euros. Entre duas opções, uma estudada e analisada, que garantia um valor de 244 milhões de euros, outra hipotética, que resultaria da vontade dos privados em oferecer mais de 244 milhões de euros, o senhor optou por esta. É verdade, Soutor, ou não? E a verdade é que nem pau nem bola, nem o concurso público foi colocado em praça, digamos assim, por um valor que superasse o valor que a integração completa na Caixa poderia arrecadar para o Estado. Não é disso que se trata, Soutor, relativamente a este assunto. Ó, Soutor, não é isso que se trata. Eu vou ler o que diz o conteúdo, a conclusão do estudo de junho de 2009. Diz o seguinte: a avaliação global das várias alternativas sugere que a melhor opção para o Estado é a venda do banco por um valor igual ou superior ao gerado pela melhor das restantes alternativas. 244 milhões de euros. Ó, Soutor, o que foi abstrato foi o teu senhor ter subscrito uma opção que redundou no mercado vazio do concurso de privatização. Porque o que era seguro e era possível, e não abstrato, contrariando o que o senhor diz, era exatamente o teu senhor ter seguido o valor analisado e seguro, 244 milhões de euros positivos, da melhor das restantes alternativas, Soutor. É que uma coisa é ter um pássaro na mão, outra é ter dois a voar. E o governo, da altura, optou por andar com dois pássaros a voar quando tinha um pássaro na mão. E também não é verdade, Soutor, que a seguir ao facto, um ano depois do concurso ter ficado deserto, que a opção do governo tenha sido a venda livre. Isso não corresponde à verdade, Soutor. A venda direta. Não corresponde à verdade. Porque o senhor bem sabe que houve um outro estudo da Roland Berger, de dezembro de 2010, que determina duas coisas. Não a venda direta, Soutor, mas o adiamento do processo de privatização por vários anos, atendendo às condições de mercado.
e a reestruturação ou refundação do banco e o seu funcionamento autónomo. Aí voltaremos na segunda volta, seguramente, doutor. Mas a verdade é que não é verdade o que o senhor acaba de dizer. Que é, a seguir a isto, que é o deserto do concurso, o governo ter passado para a venda direta. Isso é aldrabice, doutor. Passa a expressão popular. Passou por uma solução intermédia, adotada pelo governo, comunicada no Parlamento, discutida na COF, longamente, que passava por não, privatizar agora não, daqui a uns anos. Talvez. Doutor, queria comentar assim. Doutor Costa Pena, eu vou-lhe pedir do conjunto de perguntas que vou fazer que, na medida em que lhe seja possível, se sim já as respostas às perguntas que eu faço, procurando enquadrá-las temporalmente. Isto é, quando eu pergunto uma questão sobre um determinado acontecimento num determinado tempo, não me responda com uma decisão tomada noutro tempo. Feito este pré-aviso, ou esta pré-solicitação, que eu sei que o Sr. Doutor tomará em devida conta, é homem para isso e para muito mais, eu vou começar e vou voltar ao estudo de dezembro de 2010 e à opção tomada pelo Governo em dezembro de 2010. Se nós compararmos o estudo da Hollenberger de dezembro de 2010, sobre a qual se baseou uma nova decisão do Governo, e o estudo de junho de 2009, sobre a qual se baseou uma outra decisão do Governo, qualquer observador imparcial, qualquer leitor desatento, verá alterações substanciais. Enquanto que em junho de 2009 a Hollenberger advogava a venda por um preço superior a 244 milhões de euros, que era a melhor das alternativas, das outras alternativas, e o Governo decide, no seu justo critério político, em vez de escolher o que é seguro, escolher o que é inseguro. Em dezembro de 2010, a Hollenberger adota uma outra proposta, que é de recomendar vivamente o adiamento da operação e a reestruturação do banco autónomo. Decisão que é adotada pelo Governo em 15 de dezembro de 2010. E nada disto tem a ver com a Troika, Sr. Doutor. Portanto, não me responda com a Troika. Lá vamos. A pergunta que eu gostava de ter respostas é, entre 15 de dezembro de 2010 e 6 de abril de 2011, momento em que o chefe do Governo de então solicita ajuda internacional dita, o que é que o Governo fez para implementar e concretizar as novas diretrizes adotadas para o BPN? Isto é, nomeou algum novo Conselho de Administração? Que diretrizes deu, que despachos é que formulou, dirigidos ao BPN, para que fosse adotada uma estratégia de modificação de marca? Que estratégias ou que orientações deu para recapitalizar o banco? E que estratégias é que deu para a elaboração de um plano de negócios e, finalmente, nestes 4 meses, o que é que o Governo fez para acompanhar a concretização destas medidas? Medidas que, repito, incorporam uma decisão nova do Governo, com vista à privatização no prazo não definido, mas não inferior a 3 a 5 anos. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Sr. Doutor, alguma vez, até 27 de abril de 2011, já lhe vou dizer porque é que refiro 27 de abril, alguma vez tinha sido estudada a opção de liquidação? Ou alguma vez tinha sido encomendado o estudo
dos custos de liquidação do BPN é que eu não encontrei. Admito que exista, mas queria a sua ajuda para isso. E porquê é que eu falei em 27 de Abril? Porque, de facto, para 27 de Abril, o Governo preparou, suponho que no dia 27 de Abril terá havido uma reunião com a Troika. Eu gostava de perceber se o senhor esteve nessa reunião, quem é que esteve mais nessa reunião. O Governo preparou um estudo com 2 cenários alternativos. Os custos de liquidação, outro, os custos de venda acelerada. Queria que me confirmasse ou não, e neste contexto, pressionado por uma nova conjectura, eu admito que é a conjectura do pedido de ajuda externa, o Governo abandonou o processo que estava em curso desde dezembro e que terá sido interrompido em abril, isto é, o processo de refundação do banco. A questão que eu gostava de perceber, além das que já coloquei, sobre este processo de negociação, é se o Governo português, o senhor e quem mais o acompanhou nestas reuniões de 27 de Abril, suponho que terá sido em 27 de Abril a reunião, pelo menos eu tenho aqui um documento onde diz Meeting 27 de Abril, portanto, admito que seja 27 de Abril, a reunião com a Troika. Se em algum momento o Governo, para além destas 2 opções, liquidação proposta pela Troika, contra a proposta portuguesa venda acelerada, se alguma vez colocou como uma terceira hipótese o dar seguimento à proposta que tinha sido adotada em dezembro de 2010. Isto é, não senhor, não vamos liquidar, vamos promover esta estratégia que está em desenvolvimento, etc, 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 por aí fora. Queria saber o conjunto de informações que pode dar sobre esta matéria. Terceira questão. Entidades convidadas ao processo de privatização. Ó, Sr. Doutor, vamos lá ver. O senhor disse que antes de sair para dar ao governo seguinte, colheu junto do, enfim, suponho que é da Caixa Geral de Investimento, a lista das entidades que tinham sido contactadas. Sr. Doutor, quem é que definiu os critérios destes contactos? Não é lícito e legítimo admitir que foi o senhor? O deputado João Almeida perguntou-lhe se o senhor conhecia o senhor Domingos Névoa, a entidade. Ele esqueceu-se de dizer a segunda parte, porque talvez o ajude, Domingos Névoa e Alípio Dias. Não sei se este nome já lhe diz, completado com a segunda parte, se já lhe diz mais alguma coisa sobre a entidade a conhecer, a contactar. Se o ajuda. E com que critérios é que justificáveis é que foi contactado o Sr. Aníbal Ribeiro? E com que critérios é que foi contactado o Núcleo Estratégico de Investidores, nesta fase inicial de contactos, entre os 30 que foram contactados a partir de 4 de maio? E já agora, se é legal algum candidato à compra direta do BPN, nos termos do memorando, apresentar uma proposta, eu não sei se isto é legal, ajudar-me-á, doutor, apresentar uma candidatura proposta sem consultar o data room, sem ter ido informar-se no data room. E vou dizer porquê. Porque o investidor Aníbal Ribeiro, que foi contactado pelo Estado, depois não consultou o data room, mas apresentou uma candidatura e foi excluído por, passa a expressão, Sr. Doutor, indecente e má figura. Isto é,
por apresentar uma candidatura sem qualquer sustentação. E como é que é possível o Estado contactar estas pessoas todas? Domingos Névoa e Alípio Dias, Aníbal Ribeiro, etc., que ninguém sabe quem é. Doutor, se o senhor pediu o conjunto, à Caixa Geral de Investimento, o conjunto de informações para passar ao governo seguinte, seguramente teria que ter pedido os critérios com os quais foram aquelas pessoas contactadas. Ou não terá sido o senhor mesmo a definir esses critérios? Ainda relacionada com isto, doutor, eu convido, porque eu já fui chamado pela pessoa a quem mostrou grande consideração, o professor Teixeira dos Santos. Já foi dito aqui, numa anterior sessão desta Comissão de Inquérito, que o deputado Honório Novo estava em delírio. E foi o doutor Teixeira dos Santos que me apostrofou dessa forma. Aliás, vindo de quem vem, qualquer dito desta natureza, para mim, é um elogio, devo dizer-lhe. É que qualquer entendedor de língua portuguesa, convidado a ler o primeiro parágrafo do texto que o senhor aí tem, que eu vou convidar a ler, do parecer da Comissão de Acompanhamento das Privatizações, e que eu vou voltar a ler, já aqui foi lido, eu li pela primeira vez ao Dr. Teixeira dos Santos, mas que eu vou voltar a ler, e diz o seguinte: já depois de elaborado este parecer, fomos entretanto consultados sobre a possibilidade de, caso ainda antes de aprovado o decreto-lei sobre o projeto se concluírem as negociações entretanto já encetadas, se poder incluir já no diploma o nome do comprador. Estávamos no início de junho. Ó, Soutor, eu admito, as perguntas que eu lhe gostava de fazer sobre isto é as seguintes. O senhor pediu esta informação complementar por escrito ou foi por telefone? Foi por e-mail ou foi por conversa casual no corredor? Isto para a defesa de todos, doutor, que é para eu não entrar em delírio e para não haver interpretações eventualmente menos transparentes, que eu admito que estejam a haver. Mas, lido este parágrafo, o que é que um examinado, mesmo daqueles que reprovaram no Exame Nacional do 6º ano ou do 9º ano, e causou tanta polémica esta semana, tiveram médias negativas, o que é que conclui daqui, do que eu acabei de ler? Pode ser uma redação errada do autor do parecer? Ó, doutor, eu admito que sim. Agora, o que se conclui daqui é que havia um comprador potencial com os quais havia negociações já encetadas. Ó, doutor, é o que está aqui escrito. Ó, doutor, se disser o contrário, eu digo que sim, o senhor chumba no exame do 9º ano e eu passo, doutor. Pode ter a certeza. Pronto. E, portanto, primeira questão. O senhor pediu por escrito ou não pediu? Recebeu por escrito ou não recebeu? Deve ter recebido o parecer. E terceiro e último é se isto pode ser apenas, eu admito que seja, doutor, e francamente admito que seja, apenas uma forma errada de redigir um texto a uma solicitação diversa daquela que faz transparecer aqui a leitura deste parágrafo.